carregaste a nossa dor e na cruz desamparado nos remiste em grande amor. Não apenas te adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nos queremos consagrar. Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo nesse dia de culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos no 10º domingo após Pentecostes, dia 9 de agosto de 2020. E estamos muito alegres em recebê-lo aqui conosco no nosso canal, participar conosco deste nosso culto de hoje. Hoje queremos meditar na palavra de Deus, no Evangelho do dia, que fala justamente de Jesus que acalma mais uma vez uma tempestade junto com os seus discípulos, assim mostrando que Jesus está sempre pronto a nos socorrer, assim como socorreu também os seus discípulos. Desejamos que você tenha uma abençoada semana, que você tenha um abençoado momento de culto e que juntos possamos então louvar ao nosso Deus, meditar na sua palavra. É esse o nosso pedido e também o nosso agradecimento por você estar aqui conosco. Nós nesse dia queremos então iniciar o culto de hoje, invocando a presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nos uniu por meio da palavra, também aqui pelos canais virtuais, para que juntos, apesar do distanciamento social que vivemos nesse momento, nós possamos juntos sempre meditar no Senhor. E assim como aqui eu estou na igreja, transmitindo esse culto para você que é a casa do Senhor, porque a palavra aqui está sendo pregada, está sendo anunciada, aí na sua casa também é o templo do Senhor, porque você está reunido com a sua família, ou você está unido com Cristo por meio da palavra, e onde Ele diz, onde 2 ou 3 estão reunidos, em meu nome eu ali estou no meio deles. Então tenha certeza, Jesus está fazendo companhia para você aí também, e que Ele possa nos abençoar nesse nosso culto de hoje. É importante que sempre na presença do nosso Deus e Pai, nós cantemos e mostremos assim a nossa satisfação de pertencermos a Ele. Então nós vamos iniciar também como forma de invocação, cantando do primeiro hino, que é Pai, eu te adoro. Louvemos ao Senhor. Minha
Que bom que podemos manifestar nosso amor a Deus, nos alegrar, sempre cantando e principalmente expondo a nossa fé em nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, por meio de uma música. Esse nosso Deus amoroso, esse nosso Deus bondoso também é um Deus justo. E Ele exige que nós sejamos perfeitos porque Ele é perfeito. E essa perfeição eu e você só conseguimos por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu pelos nossos pecados, pagou assim os nossos pecados. Por isso nós queremos agora orar ao nosso Deus e aproveitar esse momento também, confessar os nossos pecados, suplicando o seu perdão. Façamos isso então nesse momento. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somos muito felizes e gratos, porque és o nosso Deus, um Pai eterno, um Salvador bondoso e amoroso, um santificador que sempre está ao nosso lado. Confessamos, amado Deus, que infelizmente continuamos sendo pecadores. Sabemos que te ofendemos muitas vezes com nossos pecados por pensamentos, palavras e atitudes. Mas também sabemos e cremos que Jesus pagou a nossa culpa, a nossa dívida com o seu sofrimento e a sua morte. Pedimos por meio dele, então, que perdoe todos os nossos pecados, pelo amor que o Senhor tem por nós em Jesus. Pedimos também que permaneça conosco com a tua bondosa presença em nossa vida. Necessitamos da presença do Espírito Santo em todo o tempo, para que nos mantenha e nos fortaleça na fé e nos guie em nossos passos no nosso dia a dia. De maneira especial, pedimos que abençoe e acompanhe também todos os pais que hoje estamos lembrando do seu dia especial. Abençoe o culto de hoje, ouve a nossa oração, acolhe-nos com tua graça e amor. Amém. Na certeza do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, nós queremos louvar a Ele com o salmo de hoje, que é o salmo de número 18, versículos 1 até o versículo 6. É um salmo que Davi fez, né? Palavras de Davi, como diz o texto que vemos na nossa Bíblia, palavras da canção que Davi, servo de Deus, cantou a Deus o Senhor no dia em que ele o libertou, né? Ou o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Assim, eu convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura do Salmo 18, versículos 1 até 6. Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo a ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo o sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico.
Continuando nossa instrução na palavra de Deus, queremos ouvir agora, e peço que você abra a sua Bíblia também, no texto do Evangelho de hoje, que encontramos na carta de Mateus, ou Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Leitura esta que diz assim: Logo depois, ou seja, depois de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordenou aos discípulos que subissem do barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima d'água, ficaram com medo e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram apavorados. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui a leitura do Santo Evangelho para este nosso 10º domingo após Pentecostes. Convido a que confessemos nossa fé com as palavras do credo niceno, que nós podemos acompanhar a sua leitura e assim confessar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nós vamos cantar a próxima música, o próximo hino, nos preparando assim para a mensagem de hoje. Louvemos ao Senhor.
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós agora e com a iluminação do Espírito Santo, abrindo nossos corações e mentes para que a palavra que agora será pregada seja absorvida na nossa vida, para o nosso dia a dia, fortalecimento da nossa fé e no uso de cada um de nós como cristão nesta semana. Assim, meu querido irmão e irmã, você é convidado a vir meditar comigo, baseado no tema somente a mão de Jesus nos salva, tendo como texto base o Evangelho há pouco lido, de Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. Diz o Salmo 18 de hoje, versículos 4, 6 e 16, bem assim: Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo, no céu, o Senhor ouviu a minha voz e escutou o meu grito de socorro. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Eu fico pensando que o que Pedro deve ter pensado, ou de repente como ele deve ter até se lembrado dessas palavras do Salmo 18, proferido pelo rei Davi, quando no texto do Evangelho, o episódio da questão do barco, ou quando ele estava andando sobre as águas e que ele começa a afundar e Jesus o socorre. A segurança, de repente, que ele teve nas mãos do Senhor. E é por isso que o tema de hoje tem como base, aliás, realmente é isso, que somente a mão de Jesus nos salva. Vamos lembrar um pouquinho do texto do Evangelho. Jesus, então, tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde ele alimentou mais de 5.000 pessoas, quer dizer, 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. E assim a gente vê que o pouco na mão de Jesus acaba se tornando muito.
E logo após, ele mandou os discípulos irem para o outro lado do lago de barco. Despediu então o povo e, chegando à noite, subiu ao monte para orar. Muito bem, os discípulos, navegando até o outro lado do lago, então passam ou enfrentam uma forte tempestade lá no meio do lago. Isso, diz o nosso texto, já era mais ou menos entre 3 e 6 horas da madrugada, quando provavelmente já estavam hipercansados, exaustos de lutar contra as ondas e os ventos, e de repente então aparece Jesus caminhando sobre a água. Eles então se assustam e pensam que era um fantasma, mas Jesus acalma todos eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí, o que acontece? Pedro, aquele discípulo que era impulsivo, pede a Jesus então que, se é realmente verdade, que faça ele ir encontrar com Jesus sobre as águas. E Jesus ordena: então venha, venha encontrar comigo. Mas quando Pedro começa a caminhar, começa a olhar para os lados e ver as ondas turbulentas, vê aquela situação do vento forte e começa a afundar. Então grita pedindo socorro a Jesus, e Jesus então, estendendo a sua mão, o agarra, o leva para o barco e depois acalma aquela tempestade. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, como tinha acontecido no dia anterior, Jesus mostrou aos discípulos o seu poder divino, o seu grande amor pelas pessoas, e mais uma vez nós vemos os discípulos que esqueciam rapidamente dos milagres que viam Jesus fazer diante dos seus olhos, e sempre de novo entravam em pânico. Quando nós olhamos texto um pouco mais atrás, Mateus capítulo 8, versículos 23 e 27, onde Jesus já tinha também acalmado uma tempestade de dentro do barco, nós vemos naquele dia que Jesus dizia aos seus discípulos e para Pedro bem assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm? Parece que era tão difícil os discípulos confiarem em Jesus e perceberem que somente a mão de Jesus é quem os salva, é quem salva também a mim e a você. Assim como os discípulos, nós também duvidamos, infelizmente. Ou não é verdade que de repente estamos passando aí pela nossa jornada, pela nossa viagem, navegando por esse mundo, e nós passamos também por tempestades na nossa vida, como por exemplo a própria pandemia que estamos vivendo, e duvidamos muitas vezes do amor de Deus por nós? Os discípulos, após horas lutando contra o vento, contra as ondas, talvez pensassem que Jesus havia abandonado eles naquele momento, que eles estavam sozinhos, pensando de repente que Deus havia esquecido deles, que estava demorando muito para vir socorrê-los. Somos todos contaminados por esse imediatismo que nós vivemos no nosso dia a dia. Tudo bem que a partir da pandemia nós vimos que essa pressa, esse imediatismo não tem ajudado em nada. Deus está dizendo para mim e para você, mais do que nunca, que nós precisamos ter paciência, sermos perseverantes no nosso dia a dia. Por quê? Porque não vai acontecer nada de acordo com o meu tempo, de acordo com o que eu peço, do que eu ordeno, se não for da vontade de Deus. Então, esse imediatismo que nós vemos hoje em dia não serve para nada. E Deus nos pede para que nós esperemos, para que nós tenhamos paciência e que lembremos, principalmente, que tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. Eu e vocês e muitas pessoas, muitas vezes somos tentados a entrar dentro
dessa onda de algumas igrejas, de que agora nós vamos fazer uma campanha para tal coisa, para livrar a gente disso e daquilo. Nós vamos usar uma máscara especial que vai nos livrar do coronavírus. Ou, ultimamente, aí que nós vimos que agora até mesmo um feijão salvador que também livra as pessoas de determinada enfermidade ou da pandemia. Só vamos ser libertos de pandemia ou de qualquer outra enfermidade ou de qualquer coisa que possa acontecer ou que venha a acontecer na minha e na sua vida, sob a vontade de Deus o Senhor, porque somente a mão de Jesus nos salva e Ele quer, nós precisamos da sua mão estendida para cada um de nós, pedir socorro para Ele, e é isso que Ele pede para cada um de nós nesse texto de hoje também. Pedro gritou por socorro. Felizmente, ele se lembrou de onde ele estava ou com quem ele estava, quem estava à sua frente, e buscou a ajuda no lugar e na pessoa certa. Jesus Cristo, o Salvador. E Jesus, apesar da dúvida e da pouca fé de Pedro, e tem quem sabe até dos outros discípulos, mas aqui especificamente de Pedro, estendeu a sua mão, o salvou. É o que vemos também descrito quando ouvimos o Salmo 118, aliás, o Salmo 18 no caso, né? Onde vemos que o Senhor me estendeu a mão e me segurou e me tirou do mar profundo, no versículo 16 do nosso texto. Pois é, meu irmão, minha irmã, Pedro gritou por socorro, porque ele sabia que somente a mão de Jesus pode salvar. Por isso, eu, você e todo mundo, nada nós podemos temos mais a fazer do que deixar de olhar somente para os nossos problemas e dificuldades. Não precisamos nos fixar neles e ficar pensando nele dia e noite, nas ondas, nos ventos das coisas que de repente atrapalham a nossa vida, que querem nos afogar, nos levar para a morte, para a separação de Deus, para o desespero, para a depressão ou qualquer outra coisa que tem, ou ansiedade, coisas, por exemplo, que tem acontecido conosco nesse período que estamos vivendo de afastamento social, de pandemia e de tantas outras coisas que consequentemente vêm à minha casa, à sua casa, vêm ao nosso trabalho, ao seu trabalho, enfim, que está movimentando a nossa vida. Não fiquemos grudados, fixados nisso, mas devemos olhar para Jesus, saber e confiar que Ele está com a gente, na nossa angústia, no nosso desespero, ir a Ele com toda franqueza, sem medo, ou mesmo que estejamos com medo, mas que o busquemos, que nos agarremos à sua mão poderosa e que a mão que nos salva, que amorosamente nos fortalece, que nos faz reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que nos leva também a adorá-lo, como fizeram os discípulos depois de serem salvos por Ele, depois de serem protegidos por Ele, depois de estar nas mãos de Jesus. Somente a mão de Jesus nos salva. Duvidar disso leva-nos apenas a um resultado: nos afundamos cada vez mais, porque sozinhos não podemos nos livrar, não só dos nossos problemas, e muito menos dos nossos maiores inimigos, qual seja o pecado, o mundo e a nossa própria carne pecaminosa. Por isso, o nosso maior objetivo como cristão deve ser sempre crer e confiar cada dia que somente a mão de Jesus pode nos salvar, que só a fé nele nos garante a libertação, a segurança, e no final nós vamos receber a vida eterna no porto celeste, no lugar que Jesus está preparando para cada um daqueles que confiam nele.
As mãos amorosas de Jesus venceram o pecado, o diabo e a morte, sendo pregadas lá na cruz. Ali, ele derramou o seu sangue precioso, ele morreu para nos dar plena, ou seja, total libertação e salvação. E depois ressuscitou, subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo, que nos liga a ele pela fé, através da palavra, através do batismo, através da Santa Ceia, que são os meios da graça. Assim, meu irmão, minha irmã, que em todos os momentos, principalmente na sua aflição, na sua angústia, nas suas dores, o Espírito Santo nos leva, então nos leve, a mim e a você, a sempre olhar para Jesus e dizer como Pedro: socorro, Senhor, salva-me. Então, como diz o Salmo 18, Jesus nos ouvirá, estenderá a sua mão e nos segurará, tirando-nos do mar profundo, pois somente a mão de Jesus nos salva. Creia nisso, viva com Cristo hoje, por todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além do que aquilo que nós podemos compreender, guardará as nossas mentes, pois estamos todos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e por todo sempre. Amém. Após então a nossa mensagem de hoje, queremos ouvir uma música que fala justamente de estarmos sempre com Cristo no mesmo barco, vamos dizer assim. É a música Solta o Cabo da Nau, que justamente nos leva a refletir de que nós devemos navegar por onde Deus nos leva e soltar, quer dizer, desamarrar o nosso barco de algum lugar que nós achamos que esteja fixo, né? Soltar o cabo da nau, a nau é justamente o navio, e seguir sempre nas mãos do Senhor. Vamos ouvir então esta música maravilhosa nesse nosso culto. Olá, amiguinhos! Com Jesus do barco, tudo vai bem! Maravilha, hein? Vamos lá!
Bem, meu irmão, minha irmã, nós queremos agora orar ao nosso Deus, colocar diante do seu altar todas as nossas súplicas, nossos agradecimentos, também nossos pedidos nesse momento. Queremos lembrar nossos aniversariantes da paróquia nessa semana que hoje se inicia. Assim nós temos aqui da nossa comunidade de Pimenta Bueno, nós temos amanhã o aniversário da Ellen, dia 10, no dia 11 do seu Elmo Carnop. Da comunidade de Santíssima Trindade de Nova Estrela, nós temos no dia 11 também a Érica Oste, no dia 14 Dona Florinda Reinick. De Marcos Freire, no dia 11 nós temos o Romildo Lagácio, no dia 14 o Wagner Herculano de Castro. E da comunidade São Mateus da linha 208, então nós temos a Jamile, que fez aniversário ontem, dia 8, a Janesse também no dia de ontem, e a Débora Tauane Rutzatz de Lima, que faz seu aniversário também amanhã, no dia 10. Queremos louvar ao Senhor pelos nossos aniversariantes. Queremos também interceder em favor de todos que estão passando por alguma dificuldade, seja ela no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Assim queremos então orar ao Senhor. E no dia de hoje eu quero usar como base na nossa oração um hino, que é o hino 454, que fala também do Dia dos Pais, e nós queremos então dedicar um momento especial e orar pelos pais também da nossa comunidade, da nossa igreja de um modo geral. Convido você então a inclinar sua cabeça e que juntos possamos orar ao Senhor. Gracioso e santo Deus, querido Pai do céu, te damos graças, glória e louvor, por seres um Deus amoroso e bondoso, preocupado conosco, tuas criaturas, teus filhos por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Pedimos, querido Deus, que permaneça sempre conosco em todos os momentos. Te somos imensamente agradecidos por tua providência em nos enviar Jesus Cristo para nos socorrer em meio à tormenta que vivíamos no pecado e que não tinha solução. E assim o Senhor, por sua graça, providenciou a mão poderosa, não somente a mão, mas principalmente o derramamento do sangue do teu Filho, para nos dar a libertação dos nossos pecados, nos dando assim a vida eterna no céu junto contigo, a todos que permanecermos fiéis a ti. E ainda, por tua graça e misericórdia, o Senhor continua nos dando sempre o teu Filho unigênito, a sua presença conosco por meio da palavra e dos sacramentos, para que continuemos crendo nele, firmes com ele, e que assim ele pode sempre nos estender a mão e nos socorrer em meio a tantas dificuldades pelas quais passamos nesse mundo, sejam elas materiais ou espirituais, mas principalmente nos livrando, como sempre, dos nossos três grandes inimigos: o pecado, o mundo e a nossa própria natureza humana. Bondoso Deus, muito obrigado por tudo isso. Pedimos que o Senhor continue sempre a estar conosco, enviar pastores que fielmente preguem a sua palavra, para que nós estejamos sempre seguros nas mãos do Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Que a nossa igreja, na pessoa do nosso presidente, pastor Geraldo Schiller, possa também continuar empreendendo sempre todas as ações necessárias para levar Cristo para todos, e que ele faça parte da vida de tanto mais pessoas, em especial nesse período tão difícil que estamos passando, de pandemia, que nos está trazendo também uma série de problemas, tanto de ordem física, moral, política, econômica, pessoal, financeira e espiritual. Estamos passando por coisas que nunca imaginávamos na nossa geração e precisamos cada vez mais, fortalecidos na fé em Cristo,
continuar acreditando que tudo está acontecendo por tua ordem, por tua santa vontade, e que no tempo certo o Senhor, a seu tempo e modo, então, vai nos livrar e vai também destinar as coisas a acontecerem da melhor forma possível para aqueles que te amam, como diz Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós assim confiamos em tudo e nas tuas mãos, na tua providência. Amado Deus, concede, Senhor, aos nossos lares que tenham pais e mães cristãos, com vidas dignas e exemplares, que juntem sempre as suas mãos, orando pelo bem dos seus e os confiando a Ti, ó Deus. Que a Cristo sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-as serem do Senhor, que em muitos lares brilhe a luz da salvação que vem da cruz. E na alegria da salvação em Cristo Jesus, queremos Te agradecer por todos os nossos aniversariantes dessa semana, pela Ellen, pelo Elmo, pela Érica, pela Dona Florinda, pelo Romildo Wagner, a Jamile, a Janesse e a Débora, que por Tua graça e bondade e misericórdia podem completar mais um ano de vida. Bondoso Deus, que o Senhor continue participando em todos os momentos, dando-lhes o necessário, tanto material quanto espiritual, e que eles possam Te louvar e agradecer pelo dom da vida que têm, não somente a vida aqui, mas principalmente a vida eterna garantida no céu, por Ti, por meio de Cristo Jesus. E que eles possam receber bênçãos sobre bênçãos de tudo aquilo que precisam, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas, para ter uma vida digna, alegre e feliz, junto com os seus amados irmãos e familiares. Também, querido Deus, na mesma certeza da providência divina que o Senhor tem junto a todos nós e pelo amor que o Senhor tem a todos, nós pedimos que o Senhor olhe com carinho, bondade e amor e proteção para todas aquelas pessoas que estão nas frentes de trabalho e de combate ao coronavírus. Desde os médicos, desde os enfermeiros, desde as autoridades de saúde, os laboratórios, os pesquisadores e cientistas que estão na busca de uma vacina para esta enfermidade. Juntamente também com todos os enfermos e também os agentes de saúde que estão cuidando das pessoas para que elas possam ser curadas, para que elas possam também não ser infectadas, inclusive por esta doença terrível que muitas vezes muitas pessoas não estão levando tão a sério e que tem ceifado nesta semana no nosso país mais de 100 mil pessoas. Bondoso Deus, queira ser o consolador de tantos pais, tantas mães, tantos filhos, tantos irmãos, tantos netos, tantas pessoas que infelizmente tiveram seus entes queridos colhidos por essa terrível doença que chegou a um número alarmante dentro do nosso país. Que possam ter a certeza de um reencontro na eternidade com todos eles. Enquanto isso, querido Deus, consola os seus corações, fortalece-lhes a fé e a vida, para que possam continuar vivendo, possam continuar crendo em Ti, e de que o Senhor tomará todas as providências para que isso realmente seja para o bem geral de todos aqueles que Te amam. Que muitas vezes nós não podemos compreender, mas que com certeza o Senhor está no comando de tudo. Assim nós também queremos fortalecer a nossa fé e dizer que cremos em Ti e que confiamos em Ti em todos os momentos e de todas as maneiras. Sendo assim, bondoso Deus, continuamos então sempre ouvindo a Tua palavra a partir da Bíblia, pois a Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo o Salvador. Sem ela, a vida em nós termina em trevas, aflição e horror.
Por isso a faze em cada lar ser lida e amada sem cessar. Pois esta tua palavra é salvadora, é consoladora, é quem leva realmente a esperança, uma esperança real e verdadeira. E é nessa esperança que nós colocamos tudo isso diante do teu altar, orando a oração que o próprio Cristo nos ensinou, e no nome dele então oramos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E na paz de Cristo nos despedimos, desejando que você tenha uma abençoada semana e que possa continuar sempre participando de todos os momentos de comunhão com a palavra, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelas devoções da hora luterana, enfim, tantas oportunidades que Deus nos tem dado para que durante a semana e também nos fins de semana possamos estar sempre ligados na sua palavra, fortalecendo assim a nossa fé para continuarmos firmes na nossa caminhada. Desejo também aos nossos queridos pais no dia de hoje que sejam abençoados ricamente na sua vida. E nesse sentido nós vamos terminar o culto de hoje com uma mensagem para os pais. Que Deus nos abençoe, até o nosso próximo encontro. Até lá. Amém. Os pais são muito especiais e às vezes ficamos pensando se eles têm somente uma profissão, aquela da carteira de trabalho, ou a única que o pessoal acha que eles têm. Mas será que é assim? Uma só? Perguntamos para alguns filhos e descobrimos coisas surpreendentes. Olá, meus chuchus, vamos começar. Com que o pai trabalha? Engenharia elétrica. O meu pai trabalha na igreja. Ele trabalha no culto. Pastor. Ele é comerciante. Computador, celular. Ele trabalha como segurança. Ele trabalha como professor e computador. O que ele faz em casa? Ele me ajuda nas missões de casa e ajuda nas tarefas domésticas. Lava louça, lava as roupas, às vezes, tudo que da casa. Ele constrói muitas coisas. O meu escorregador e o meu armário, que é meu e do meu irmão que vai nascer. Camelião, uma cenoura, tomate, brócolis, alface e espinafre e repolho. Ele faz churrasco, ele olha a TV, de vez em quando troca algumas lâmpadas. Ele nos dá carinho, ele nos ajuda nas tarefas, ele nos ajuda a usar a internet, redes sociais e outras coisas. E o papai conserta as coisas? Eu conserto o micro-ondas, o aspirador e também a TV. Tem alguém que pode lhe ajudar a ter coragem? Sim, o meu pai. Como seu pai lhe chama a atenção? Ele nos chama a atenção e pede pra gente sentar no sofá para conversar. E se você não ouvir o que o seu pai está lhe dizendo, o que pode acontecer? Castigo na certa. Por que os professores são importantes? Por causa que eles ensinam muitas coisas para muitas pessoas. Quando você tem tarefa da escola, quem te ajuda? A minha mãe me ajuda quando eu tenho que ler e escrever, e meu pai ajuda em construir e em ciências. Quando você tem que ir para algum lugar, tem alguém que lhe mostra o caminho? Sim, meu pai. Como é quando seu pai lhe mostra o caminho para algum lugar? Eu me sinto bem direcionado e eu não me perco.
E quando você fica doente, tem alguém pra ajudar você, pra cuidar de você? Tem? A médica que cuida. Ah, e o que o pai faz quando você fica doente? Cuida. Ele leva o médico pra tomar soro. E ele também ele trabalha e vai comprar as roupas pra mim. O meu pai também é um policial. Ele cuida e me protege. Meu pai também é um juiz de futebol, porque chama minha atenção quando preciso. Meu pai também é um pastor. Meu pai também é um guarda de trânsito, porque ele me mostra o caminho certo e me direciona. Meu pai é um alfaiate. Eu não sei saber costurar. Meu pai é um médico. Meu pai é professor duas vezes na faculdade e é contador. Nós só somos o que somos hoje, porque nossos pais, com a sua vida cristã, nos mostram e ensinam sobre o imenso amor do Salvador por nós. Temos certeza que vocês são grandes homens com inúmeros talentos. O que seu pai faz? Ele é pastor, ele dá comida pro Zico, ele cuida de mim, ele tira o lixo. Bem, antes de aparecer que nem uma mágica, o lixeiro vem aqui com um caminhão de noite, busca o lixo e de manhã já tá pronto. Só se for um dia verdadeiro do caminhão de lixo, né? O papai, uma coisa assim, quando eu faço alguma coisa errada, a gente tenta consertar, a gente pede desculpa. Bom, o lixo a gente não deixa aqui em casa, né? Porque a gente não vai usar ele de volta, a gente joga ele fora pro lixeiro vir buscar. E o papai que joga fora. Sim, coisas erradas que a gente faz são lixo. Temos que jogar fora as coisas que são ruins e as coisas que são boas, deixar lá dentro, no nosso coração. Sabemos que não é fácil ser médico, professor, alfaiate, guarda de trânsito, juiz de futebol, pastor, policial, ainda ter que ser um gari para juntar todas as nossas reclamações, birras e desobediência, jogá-las no caminhão e continuar nos amando a cada novo dia. E tudo isso só é possível porque temos um Papai do Céu que nos ama e fortalece.